e também industriária. Há várias indústrias nessa cidade. É uma cidade conhecida como a capital do jeans. E eu sei por fonte segura que ela só perde a produção para São Paulo. Mas fazendo em percentual, Toritama ganha isolada de qualquer outra cidade ou metrópole que existe na nação brasileira na produção e confecção de jeans. E eu estava pensando quantas pessoas que trabalham autonomamente e outros que são funcionários. E eu sei que a diferença desta cidade para todas as outras, eu sei que o senhor prefeito está aqui presente nesta noite e algumas autoridades. Pode ter a certeza que a bênção desta cidade está na presença de Jesus Cristo, na vida da igreja que é poderosa e que prega a santa e bendita palavra de Deus. Mas eu sei também que no comércio tudo não é flores. Existem os espinhos. Na vida cotidiana nós também não vivemos somente de flores. Aliás, flores é muito bom. Dizem que amigos são aqueles que nos jogam as flores. Mas nós entendemos que amigos são aqueles que nos ajudam a tirar os espinhos que vêm junto com as flores. Talvez você já recebeu muitas flores e com elas os espinhos. E você precisa de um grande amigo para ajudar a tirar os espinhos da sua vida. E esse grande amigo está aqui nesta noite, na pessoa bendita do Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o louvor para sempre. Quantos confirmam com isso? Levante a mão e diga amém. Amados irmãos, vendo estes versículos, nós encontramos duas situações distintas. E o tema da mensagem que eu quero pregar nesta noite é: socorre-nos, Senhor. Nós pedimos concordata. Concordata, é claro que aos bens entendidos sabe que isso já se extinguiu em algum certo tempo. Mas a concordata, ela existe. E talvez você pergunte, pastor, o que tem a ver concordata com o Congresso de Juventude? Bem, concordata é um benefício concedido por lei a todos os negociantes que devem muito, mas são de boa fé. Eles recebem este benefício para evitar ou suspender uma declaração que é chamada declaração de falência. Porém, quando recebe esse benefício, o comerciante fica obrigado a cumprir as determinações da lei. É claro que eu não prego para o público como se eu estivesse num congresso de comerciantes. Mas nós vivemos a vida espiritual, e meus irmãos, debaixo do céu. O mundo organizacional parece que caminha também no mesmo modelo. As famílias, o comércio, as escolas, a política e, por que não dizer, a religião. Nós vemos que no nosso país vários segmentos ou vários setores estão vivendo uma verdadeira falência. E eu estou dizendo isso porque em Curitiba, conforme eu disse ontem, preste atenção para você entender a mensagem. Eu sou pastor de hospital que é conhecido nacionalmente e internacionalmente. É um hospital muito grande e que presta muito trabalho à comunidade paranaense. Na verdade, são mais de 200 mil pessoas que circulam pelo nosso hospital por mês. Mais de 7 mil pessoas são atendidas nos ambulatórios por dia. E nós sabemos que as notícias acerca da saúde brasileira é que a saúde pede socorro. A saúde pede socorro porque está à beira da falência. Se eu olho para os canais de televisão e vejo
o meio político, no Senado Nacional, nós vemos que o Senado está à beira da falência. Há poucos dias atrás, nós vimos o nosso líder do Senado, o senador Renan Calheiros, que foi assovalhado por todos os meios de comunicação de todo o Brasil, por causa de má comportamento e quebra de quase sendo provada a quebra de decoro parlamentar. Há um ano atrás, quando eu pregava em Brasília, estive por 2 vezes pregando ali em Brasília, estávamos vivendo a época do famoso mensalão, quando vários deputados renunciaram e outros foram caçados. E nós vemos que não só o Senado, mas a Câmara de Deputados também está à beira de uma falência. Mas como se não bastasse isso, meus irmãos, as famílias estão à beira também da falência. Hoje, para você ter uma ideia, o Código Civil brasileiro já excluiu, pastor Otávio, a palavra adultério. Não existe mais adultério, pastor Edivaldo, no Código Civil. É chamado relacionamento extraconjugal. O nome ficou mais bonito, mas o problema é o mesmo. Esses dias eu pregava no lugar e alguém veio e disse: você não deve pregar contra algo que não faz mais parte da lei brasileira. E eu peguei a minha Bíblia, fechei a capa e disse: veja o que está escrito na capa desse livro. E ele disse: sim, eu sei que aí é uma Bíblia sagrada. Eu disse: essa é a diferença. Eu não sou pregador de Código Civil, eu não sou pregador do Estatuto Parlamentar, eu não sou pregador de defesa do Estatuto da Criança. Eu sou pregador da santa, bendita e poderosa Palavra de Deus. E se no Código Civil adultério não é mais pecado, a Palavra de Deus diz que os adúlteros ficarão do lado de fora. E eu prego nesta noite uma igreja que não faz parte de um sistema organizacional que está falido, que está fadada esta sociedade sem Deus. Mas eu prego a igreja de Jesus Cristo, que recebe a palavra dizendo: vós sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceram o maligno. Quem sabe você me olha assim: mas pastor Marcos Romano, todas as pessoas fazem essas coisas, e outros dizem: eu faço porque todo mundo faz. Mas é aí que é a diferença. Você está no mundo, mas você não é mundo. Se você estiver no mundo e for mundo, você pode fazer todas as coisas, mas se você fizer parte da oração sacerdotal de Jesus Cristo, em São João capítulo 17, versículo 17, você vai ver Jesus dizendo: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Eu tenho a tua palavra, e o mundo os aborreceu porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Se você faz parte do mundo, você pode compactuar com ele, mas se você está no mundo, mas não é do mundo, você pode receber esta palavra, porque os olhos do Todo-Poderoso estão voltados para a sua vida, para te abençoar esta noite. Amados irmãos, esta concordata está em todos os meios da sociedade, e por que não dizer também nos segmentos religiosos. E quando eu falo religião, eu não me dirijo a um público específico evangélico, mas eu estou dizendo a toda sorte de religião. As religiões estão passando à beira de um colapso religioso. Nós nunca tivemos tantas portas de evangelização abertas. Nós nunca tivemos tanta variedade de igrejas que surgiram em todo o território nacional. Ali em Curitiba, cada salão que se desocupa, as pessoas querem abrir uma igreja. E ali tem evangelho para todo tipo de gosto. Tem um evangelho que diz assim: venha como está e fique como você quiser. Tem outro que diz assim: Jesus vem e você fica. Tem outro que diz assim: com doutrina e sem costume. Tem outro que diz assim: igreja do lodo dos olhos do cego que Jesus o passou. Tem outra que é chamada igreja o puleiro dos anjos. Tem até uma igreja que é chamada de Cantarabaci. Tem igreja para todo tipo de gosto hoje. Tem até evangelho de 199. Tem evangelho de 199, 299, 599. Tem evangelho de sem mudança e transformação de vida. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho que tem poder para expulsar a pedra. O evangelho que leva o poder de Deus para a sua vida e te faz receber, sendo a graça e do poder de Deus para a sua vida. Se você acredita nesse evangelho de poder, pode se preparar, porque vai cair uma chuva dos céus nessa noite para chacoalhar a sua vida.
Mas nós gritamos: socorre-nos, ó Deus. Nós pedimos concordata. E alguém diz: por quê, pastor? E eu te explico. Eu quero mostrar hoje a situação descompromissada da igreja nos dias atuais. Eu quero identificar pela palavra de Deus tendências e aspectos mundanos, que são aspectos efêmeros, desregrados e carnais, e que promovem o estado de falência espiritual. Eu sei que muita gente já deu glória a Jesus nessa noite. Eu sei que muita gente já disse aleluia nessa noite. Eu sei que muita gente já cantou louvores, outros já falaram línguas estranhas, mas sei também perfeitamente que tem gente que é uma verdadeira pedra de gelo, é um iceberg espiritual. Ele não sente absolutamente mais nada, ele só está com o coração batendo, mas a vida espiritual está morta. Ele não acredita na palavra, ele nem acredita que o Espírito Santo está aqui. Ele pode ter visões e dizer: olha, eu vi uma pena caindo aqui, eu acho que é da asa de um anjo. Eu quero te informar que este evangelho que eu prego não mostra que anjo solta pena, porque quem solta pena é pacto. Quem traz a bênção para nós são os anjos, e há anjos nessa noite certeza desse santuário, trazendo vitória para a sua vida. Então vai abrir a tua boca e receber a sua vitória. Deus tem poder para nós. Levante sua mão e dê um brado de glórias a Deus nessa noite. Levante a sua mão mais uma vez e diga aleluia. Segure sua mão levantada, porque mão levantada é sinal de vitória. Eu quero ministrar sobre as tuas mãos nesta noite, que você receba o azeite do Espírito, e que nesta hora esse azeite comece a escorrer pelos teus dedos e entre na tua corrente sanguínea, vá até o teu coração, a tua mente, os teus pulmões. E se você tiver glória, pode dar glória. Se você tiver aleluia, pode dar aleluia. Se você tiver língua, fala a língua. E se não tiver nada, abre a tua boca para receber o poder de Deus. Deus está aqui. Há uma batalha espiritual nesta noite. Há anjos caídos em volta desse local. Mas há também anjos poderosos, enviados de Deus para guardar a sua vida. Antes de eu vir para cá, pastor Otávio, eu tive uma luta espiritual com muitos demônios à noite. E eu já me preparava para esse congresso, e durante a noite eu lutei com vários demônios. E durante toda a viagem, ainda ontem, eu lutava com vários espíritos espirituais que vieram enviados das trevas para lutar contra esse trabalho. Mas eu confesso aos irmãos que ao amanhecer este novo dia, eu posso cantar o hino da vitória e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor Jesus Cristo. E Satanás está amarrado, acorrentado debaixo do teu pé nessa noite. E eu profetizo que a vitória é tua. Você pode começar a receber a tua bênção. Você está na presença do Rei da Glória. Mas nós tematizamos a mensagem: socorre-nos, Senhor. Nós pedimos concordata. Por que isso, pastor Marcos? Primeiro, pedimos concordata porque, meus irmãos, pessoas descompromissadas nos dias atuais vivem debaixo de aspectos mundanos e efêmeros, desregrados e carnal, e com isso já vivem à beira da falência espiritual. Mas a concordata vem antes da falência. Você recebe um período para se equilibrar. Se você não conseguir, aí alguém vem lá e sela, lacra, fecha, e você passa a ser uma pessoa falida. E nós pedimos concordata na vida espiritual para muita gente. Por quê? Porque as pessoas que participam da igreja não querem mais comprometimento com a igreja. Nós vivemos dias hoje em que muitos lugares na nação brasileira, dentro e fora do mundo, aqueles que são chamados como membros da igreja ou a membresia da igreja já se tornaram autônomas e já querem viver pelos seus próprios caminhos. Eles trilharam caminhos para eles próprios, quando Jesus Cristo disse em São João capítulo 10 versículo 1, dizendo o seguinte: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Meus irmãos, a única porta que nós precisamos e devemos entrar é a porta chamada Jesus. E nós vivemos dias hoje, meus irmãos, que existem muitas portas: porta estreita, porta média, porta larga, porta espaçoso. Existe caminho que nem mais porta
da sua vida. São membros que não entram pela porta, são membros que não obedecem a palavra, são membros que não leem a palavra, são membros que não recebem mais a disciplina do Espírito Santo. A sua mente já se tornou cauterizada, e quando se fala que Deus está falando, ele diz que isso aí é voz de homem, não é voz de Deus. Então nós pedimos concordata, porque muitos membros já não querem mais entrar pelas portas, mas estão entrando pela janela. Eles chegam de qualquer jeito e querem fazer parte dos pontos de destaque dentro da igreja, porém não querem compromisso. E essa afirmação consiste no fato que eles não querem mais participar do corpo e do sangue do Senhor. Antigamente, meus irmãos, eu me lembro que o culto de Santa Ceia do Senhor era o culto que ninguém faltava, era o culto que nós orávamos a semana inteira. A gente até jejuava, preparava, consagrava e dizia: olha, sábado é o dia de Santa Ceia. E a gente naquele mês ou naquela semana, nem o rádio se ligava, nem a televisão se assistia, deixava o jornal de lado, o New York Times, deixava o Estadão de São Paulo, quem sabe a Folha de Toritama ou a Folha de Caruaru. Meus irmãos, se deixava de ver notícia ruim e entrava-se na presença de Deus. Mas hoje as pessoas querem participar do corpo e do sangue do Senhor, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Esses dias eu chamei uma mulher e disse: minha mãe, eu sou teu pastor, e quando eu olhei para você, eu vi que você não está bem. E acredite, meus irmãos, aquela mulher tinha ido no prostíbulo, fumado uma pedra de crack, tinha se prostituído e veio para a igreja no dia de Santa Ceia. E quando a ceia passou, ela participou. Quando eu chamei ela e chamei a atenção, ela disse assim: pastor, mas eu não peguei, porque eu participei como se fosse simplesmente um suco ou simplesmente um pão. Eu peguei e disse: Senhor, vou comer como se fosse simplesmente um pão, vou tomar como se fosse simplesmente um suco. Meus irmãos, mas a Santa Ceia do Senhor é instituição divina. Jesus disse: quem não come do meu corpo e quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Nós vivemos dias hoje que as pessoas participam da Santa Ceia de qualquer maneira, de qualquer forma. Meus irmãos, mas a ceia do Senhor é ato de fé, de coragem, é mandamento do Senhor Jesus Cristo. E Jesus também estipulou dizendo: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. Por outro lado, nós vivemos dias dos crentes cegueiros. São aqueles crentes que aparecem na igreja a cada 30 dias, somente no culto de Santa Ceia eles vêm. Durante os outros 29 dias eles fizeram o que quiseram, eles sentaram onde quiseram, eles olharam o que quiseram, eles pararam o que quiseram, eles cantaram o que quiseram. Se duvidar, meus irmãos, ontem quando eu falei nisso, teve até um tilt aqui no som, mas eu quero reforçar isso, meus irmãos. Nós vivemos dias que muita gente na mídia está dizendo que é evangélica, e nós precisamos ter cuidado. A tal de Joelma da banda Calypso aqui do Nordeste diz que também é crente, e no mês ela vai para tomar Santa Ceia, mas os outros 29 dias elas fazem show pelo Brasil, se minuem em cima dos palcos, e as pessoas são arrebatadas, embriagadas, drogadas, e no final do mês ela diz que vai para a igreja para participar da Santa Ceia. A Gretchen, que nos anos 80 foi conhecida como a rainha da pornografia, diz que também é evangélica e participa do ato de Santa Ceia. A Monique Evans diz que também é crente, mas presta e pratica programas onde ela vende artifícios, meus irmãos, heterossexuais e sexuais, e as pessoas vão para a ceia e não distinguem mais o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga: pastor, eu não sou da banda Calypso. Talvez você diga: pastor, eu não faço parte da Gretchen, eu não pertenço a Monique Evans. Mas quem sabe você está comendo e bebendo no cálice dos demônios. Você gosta de tanta coisa que Deus não se agrada. Você não pega novela, você assiste a Zorra Total, você gosta de programas obscenos, você gosta de programas humorísticos, você não pega o Gugu, você não pega o Faustão, você já perdeu o discernimento do Espírito e vem no culto de ceia para participar. Nessa noite o Espírito de Deus te adverte: santifica-te na presença de Deus para receber. Nós pedimos concordata, porque na membresia as pessoas não querem mais participar do corpo e do sangue. Outros, meus irmãos, pedem concordata porque não concordam mais com o dízimo, e diz: não, o dízimo está deixando a igreja muito rica. Meus irmãos, tudo aquilo que recebemos é aquilo que vem de Deus. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, dá o orvalho, Deus dá a saúde, Deus dá o emprego, Deus dá o trabalho, Deus dá tudo que você tem, de maneira que tudo que você tem não é teu. Você é mordomo das coisas que Deus te deu. Meus amados e queridos irmãos, concordata por
que nesses últimos dias, o que tem de gente avarenta para a obra de Deus. Olha, foi feita uma estatística e percebeu-se que os nossos jovens, atenção jovens, olhem para cá, nós percebemos hoje que os jovens gastam mais com